dia 28 de outubro de 2024, às 3h30 da tarde, inicia-se um projeto muito maravilhoso e com um propósito único. Café com Mães aberto e inaugurado. E a gente combinou de começar sempre lendo um versículo e consagrando esse projeto a Deus, que é o nosso maior propósito de estar aqui juntas. Exatamente. É um prazer, né? Uma honra. E eu creio que, como eu falei com a Fê, né? Que esse podcast, ele nasceu primeiro no coração do Senhor, para depois Amém. ele vir para o nosso. Exatamente. Né? Então, aqui vai ser um pouco de tudo. E a gente, como não poderia deixar de começar isso, entregando para quem, né, é de direito, para quem nos chamou, para quem nos escolheu. Então, o versículo que o Senhor nos deu foi Efésios 1:4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então, hoje a gente está aqui começando o nosso podcast com propósito e obedecendo aí, né, um chamado, uma missão que o Senhor nos dá há anos trabalhando juntas. Aliás, vamos contar um pouquinho essa história? Não é, gente? Vamos contar essa história. Como que a gente conheceu, Lari? Então, a gente antes estava... Ela falou assim, gente, como a gente se conheceu? Porque tem tanto tempo. Como? É verdade. Tem tantos anos que a gente caminha junto, né? E, na verdade, o meu sobrinho, que hoje já tem 15 anos... Eu não estou velha. Eu queria dizer isso para começar esse podcast, deixando isso bem claro. Nem eu, né? Não, claro Por que favor. não. Então, ele já tem 15 anos, mas ele era um bebê. Acho que ele tinha 8 meses quando ele desidratou. Fernanda era da UTI, né? E emergência pediátrica. Não, eu era da emergência pediátrica do Hospital de Clínicas. E o irmão da Larissa, que é o Juan, que é um cirurgião maravilhoso. Naquela época ele não era cirurgião ainda, porque ele também tá velho. Ele vai dizer que não, mas ele também tá. E ele me ligou e falou assim, amiga, você tá no hospital? E eu falei, tô. Aí ele falou assim, eu tô indo pra ir com o meu sobrinho, ele não tá bem. E aí entrou... emergência dentro, essa família maravilhosa. E o Lorenzo realmente não estava bem. Bem tranquila, normalmente, né? Imagina. Falando pouco, como falando baixo. Normal, isso. Mas o Lorenzo não estava bem, né? E a gente precisou agir com uma certa rapidez pro Lorenzo. E graças a Deus ele ficou bem, né? No dia seguinte eu também estava no hospital e eu acompanhei a internação do Lorenzo. E ele ficou bem, graças a Deus, foi embora pra casa. Hoje é um menino lindo de 15 anos. Nossa, maravilhoso. E aí veio um tal de agosto dourado. Pois eu tava começando no consultório, você lembra disso, Começando, né? início. Eu tinha pouquíssimo tempo de consultório. Era uma aspirante a trabalho com amamentação. Na verdade, o que eu fazia era aquilo que um dia eu ouvi na faculdade, que não é o melhor preparo para um profissional. Né? E aí a Larissa falou assim, posso fazer um agosto dourado no seu consultório? Eu falei, uau. Pode. Aí mas o que você quer fazer, né? Isso. Fizemos uma graça, fiz uma sala de espera, né? Porque isso aí. Eu, né, enfermeira... A gente, no caso, nem se apresentou assim total, né? Mas a gente vai se apresentar extenso. já. A gente só começou por onde a gente se conheceu. Isso aí. Então, eu, enfermeira, né? Já a gente na enfermagem faz muito sala de espera, para quem é enfermeira vai entender. E aí eu fui lá fazer a sala de espera da Fernanda. Nossa. E, gente, assim, deu match, né? Nossa, deu super match. Foi muito match. E essas crianças hoje estão com 8 anos, hein? Tudo enorme. Eu lembrei de 2 aqui que passaram por esse match em sala de espera. O Theo... e o Francisco, da Verônica e da Luana. Isso aí. E elas com certeza vão assistir a gente e vão lembrar desse match. Beijo para vocês. Vocês participaram desse começo, poxa, olha. Total. Então, vamos nos apresentar para as pessoas e explicar o que é de verdade o Café com Mães? Vamos? Vamos lá. Então, vamos lá. Eu vou começar me apresentando. Eu sou Fernanda Catarino, muito prazer. Eu sou pediatra geral e eu faço a maior questão de enfatizar o pediatra geral, pessoal. Eu cuido da criança desde a consulta pré-natal até a adolescência. E o meu trabalho em consultório é o acompanhamento dessas crianças em suas idades diferentes, atendendo às suas necessidades de cada fase. Então, eu jamais me imaginei fazendo este papel,
Mas eu também me encontrei nesse papel. Então, eu trabalhei anos da minha vida como intensivista neonatal. Eu fui chefe de emergências, de 2 emergências em Niterói. Eu já tive equipes de 54 médicos que me enlouqueceram. E por isso eu resolvi recuperar a minha sanidade mental fazendo consultório. Eu sou a Larissa Távora, sou enfermeira, sou consultora internacional em lactação, então eu sou uma IBCLC que carrego aí com muito orgulho essas letras aí do lado do meu nome, né? Então, eu atuo, né, com amamentação há 11 anos, somente com amamentação. Sou mãe de gêmeos, que não era ainda consultora em lactação na época, mas graças a Deus eu tive uma boa experiência com a minha amamentação. Eu amamentei os meus filhos até 1 ano e claro que vi ali o quanto que eu poderia também ajudar outras famílias nessa jornada, na construção das suas histórias de amamentação. Mesmo assim, desde que eu sou pequenininha, a única certeza que eu tinha na vida era que eu trabalharia com bebês, né, com criança. Alguma coisa eu faria da minha vida nessa área. E assim, estou aqui há tantos anos fazendo, né? Então, eu acompanho também essas mães, né, desde lá da gestação, nessa construção mesmo da história, desconstruindo alguns mitos, entendendo ali todo o processo. Algumas mulheres, né, que têm cirurgias de mama. Hoje eu tenho atendido muito esse público, né, porque muitas mulheres fazem cirurgias na mama e daí entendem que podem ter ali desafios nessa amamentação e já vem para mim desde o pré-natal para a gente construir essa história, para a gente, enfim, trabalhar junto. Você sabia que o Brasil é o país campeão em cirurgias plásticas no mundo e as cirurgias mamárias são a do topo da pirâmide, né? E dessas, a colocação de silicone é o primeiro de tudo. E né? que acham que nada afeta, né? Isso, exatamente. Silicone. Exatamente. Que pode, e cada né? vez mais cedo, né, Lari? Exatamente. Cada vez mais cedo. Cada vez mais cedo. Muito novas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe quantas famílias nós temos em comum de atendimento? Gente, eu não sei. Eu sei. Gente! Olha isso, eu não sabia. Eu sei. Me conta. 92 famílias. Gente, nós olha. temos em conjunto, né? A gente trabalha junto em 92 famílias. Então, é um match que deu muito certo, né? Muito certo. É uma honra. E, gente, é muito bom quando a gente encontra, né, um pediatra, na verdade, para trabalhar, né, para trocar. Isso faz toda a diferença. Eu acho que quem aí é da saúde, quem é consultora, quem trabalha com isso, quem é pediatra também, que encontra Sim. ali sua alma gêmea. Mas eu também falo muito isso, né? É óbvio que a Larissa trabalha com vários pediatras, eu trabalho com várias consultoras em amamentação, mas a gente... Tem é afinidade, né? Não tem jeito, não dá pra gente dizer que é igual com todo mundo, porque não é. Isso inclui formação, isso inclui estudo, isso inclui compartilhamento de dados, de casos, de tudo. E é uma construção, né? Gente, são muitos anos trabalhando juntos, né? A gente já fez muitos eventos, a gente já foi para congresso junto, a gente, enfim, é toda uma história que envolve, né? Então, graças a Deus você existe na minha vida. Ai, amiga. você é gente. Bom, muito bom. Eu quero que você conte um pouquinho pra gente da sua história de amamentação, né? Que eu acho que é sempre importante falar sobre isso quanto pediatra. A gente tem uma formação de amamentação pela Bianca Balaciano, e a Bianca fala uma coisa muito certa, né? Quem resolve lutar pela amamentação ou passou por uma dificuldade muito grande ou um sucesso muito grande, né? E no meu caso não foi um sucesso, infelizmente. Eu fiz uma mastopexia com uma mamoplastia redutora com 15 anos de idade. E foi muito importante para mim nessa época. Eu não tenho nenhuma culpa em relação a isso. Aliás, eu tenho lutado muito por essa história de vamos tirar a culpa da nossa... Gente, a gente não tá vivendo o caos, a gente não pode olhar para os nossos filhos e remetê-los ao caos. Não é isso, né? Cada maternidade tem uma história, cada criança tem uma história. E a minha história é a minha história, eu não vou apagar essa história. As mães que fazem a cirurgia, eu sempre falo assim, lembra, porque a fala é assim, ai, por que eu fui fazer isso? Eu falo assim, lembra que naquele momento pra você foi importante. Exatamente. E eu engravidei do meu filho mais velho. Meu filho mais velho tem 16 anos. Eu engravidei do João Pedro com 31 anos. E
Apesar de pediatra, naquela fase eu era apenas intensivista neonatal, então eu cuidava muito de prematuros, né? Muito difícil ter um bebê a termo saudável dentro da UTI, graças a Deus por isso. Mas a minha realidade não era uma realidade de amamentação, né? Não era uma realidade. E eu confesso a vocês que na minha cabeça, durante a gestação, pouco foi falado e pensado em amamentação. E o que a gente não faz hoje, né? Hoje a gente fala, vamos pensar agora. Pra gente ter sucesso, a gente tem que pensar antes dela acontecer, né? E eu tive uma intercorrência que foi o pior dia da minha vida, que foi internar meu filho em UTI neonatal. E meu carinho e meu coração inteiro para as mães de UTI. O meu filho foi vítima de uma violência pediátrica em sala de parto. E ele apresentou um sangramento que a gente não sabia de onde vinha. E ele foi internado com 12 horas de vida em UTI neonatal, um bebê imenso de 3,850 kg, e foi internado em dieta zero. E eu, que pensava que a amamentação talvez não fosse ser muito legal, estava super empolgada nessas primeiras 12 horas que eu pude estar com ele, até que ele foi para a UTI neonatal e eu me vi sozinha. É impressionante como as mães de UTI não tem apoio zero, né? Na verdade, ninguém fala sobre isso, né? E eu falo que eu tive a minha apojadura dentro de um banheiro de um quarto hospitalar, sozinha, chorando, e meu filho internado em dieta zero. Então, essa foi a história do João Pedro, essa foi a história que me despertou estudar a amamentação, apesar de ainda não fazer consultório. Porque quando eu fui fazer consultório, eu vi que o mundo da amamentação era um mundo à parte. E que eu não sabia nada sobre ele, absolutamente nada. E aí a gente vai procurar, né? Porque se a gente quer oferecer o melhor, a gente precisa se preparar para isso. E assim foi, e a minha história começou assim. Já com o João Guilherme, eu voltei a trabalhar num outro momento da minha vida. Eu voltei a trabalhar com um mês de idade dele. A minha mãe nunca topou a história do manter a amamentação em trabalho. E tudo bem, eu também nunca questionei, tá tudo certo. Foi, como eu disse, é a minha história. E ele amamentou misto desde então. E, obviamente, isso caminhou para um desmame natural, né? Mas eu sou muito bem resolvida com isso, eu não escondo essa história. Eu falo, todas as vezes que eu vou contar essa história em rede social, que alguém me pergunta e tal, eu falo que eu não admito que ninguém me julgue, assim como eu não admito o julgamento de ninguém em relação a nenhuma amamentação. E é isso, a minha história é uma história de não sucesso, mas que mudou muitas histórias de amamentação por aí. E eu falo sempre que sucesso ele é bem mais amplo do que a gente possa imaginar, né? A minha história, por mais eu fui mãe com 25 anos, né, de gêmeos, porque eu namoro com o meu marido desde os 14, então a vida inteira. A gente casou com... Eu tinha 24, engravidei com 9 meses de casado. Mas, por mais que eu já fosse enfermeira, né? Nossa, gêmeos, né? Apesar de ser o sonho também da minha vida, que eu acho que eu orei por isso e Deus me deu. Então, eu tive um puerpério muito intenso, né? Então, assim, a minha amamentação em si, graças a Deus, eu tinha muito leite. Meu mamilo é plano, mas eu não tive problema de fissura, graças de pega. a Deus, gente. Imagina gêmeos de mamilo plano. Deus, não tô merecendo isso nesse momento, hein? Planíssimo. Oh, não tá entendendo. Não tem nada e continuo sem nada até hoje, mas amamentei eles. Eu não tive problema na pega, né? Eu tinha problema mesmo de muito leite. Então... eles mamaram, só que eu enfrentei desafios, por exemplo, o pediatra na época, ele queria dar água, né, pra Luca Lavínia, e era uma batalha com o meu marido, porque ele falava, o pediatra mandou, disse. Como assim, né? Mas isso é assim até hoje, né? Contestar o pediatra para algumas famílias é muito pesado, né? Eles não sustentam isso. Exatamente. Aí falava, o pediatra disse, não tem que dar a fórmula. Então, na primeira semana, acho que até a segunda, eu dei fórmula, porque era uma pressão. Já saem da maternidade com aquela prescrição básica, né? De 3 em 3 horas. Ofereça o peito após a fórmula. Exatamente. Enfim. Então, imagina a minha situação, né? Imagina. Todo mundo me pressionando, que afinal, impossível amamentar gêmeos. Como assim, gente? Não, dá fórmula. E aí, eu ali, né... a gente fica super sensível naquele momento. E aí eu dei a fórmula, a Lavínia demorou ainda um tempo a engrenar, eles nasceram de 37 semanas e 5 dias, mas muito bem. E aí ela demorou um pouquinho a pegar, mas o Lucas já, né, mamava bem, feliz, obrigada.
Só que o puerpério, pra mim, foi uma experiência, Pesado. assim, muito pesada. Eu falo que eu fiquei bem louca. Você falava mais, amiga, né? no puerpério? Eu acho que Ou você ficou mais calada? Eu acho que eu fiquei mais quieta. Mas porque não dava tempo, né? Você olhava pros dois e tinha como, não dava. Eu fiquei tão doida que eu não queria muito ajuda com eles. Olha, o nível da loucura, né? Eu também então, fiquei assim. Tipo, eu total queria... leoa, né? Ninguém sabe melhor do que eu. Eu ainda carregava o fardo de ser pediatra, né? Então, como assim? Alguém vai saber mais do que eu? Como assim, né? Não, eu que sei Eu conduzir. queria botar eles sozinha no peito. Eu lembro, assim, né? A gente tem uns flashes que fica bem sem memória. Claro. Eu pegava um bercinho deles camping, que era de gêmeos, aí eu botava um, aí pegava assim o outro, eu me sentia super total, assim, em casa. leoa, total. E aí eu botava eles ali. E nessa época eu morava, coitada da minha sogra, um beijo, sogra, que teve que aguentar o meu puerpério Meu Deus. intenso, porque eu tinha, né, vendido minha casa, esperando meu apartamento ficar pronto, fiquei na casa dela. Só que apartamento demora, claro, né? Claro. Obra, eu fiquei o primeiro ano na casa dela. E pra mim foi muito difícil, porque você era leoa e você tava... E eu me trancava. E uma pessoa que queria te ajudar, obviamente, lógico, né? E eu me trancava. Com a melhor das intenções. E você sabe, Lari, uma coisa engraçada. Eu falo isso muito no consultório quando eu atendo as mães em pré-natal. Olha só, tenta ficar na sua casa, porque é um momento tão seu que você acaba desmerecendo pessoas que só querem te ajudar com a melhor intenção da vida. Mas é um momento seu, né? Imagina você querendo ficar de peito de fora, aí você tá na casa. E foi bem difícil pra eu lidar, né? Então eu me trancava no quarto, e ficava eu, Luke e Lavínia ali. Meu marido ia trabalhar, né? Depois de tempo, ficava eu ali trancada com eles dois. Eu não queria que ela fizesse nada, né? E ela é uma pessoa maravilhosa, né? Claro. Hoje eu reconheço o quanto eu estava bem louca. Acho que ela também, né? Graças a Deus, ela a gente ressignifica as coisas, né? Cristã, né? Abençoada. Mas a minha mãe, eu tinha um outro relacionamento. Não sei se você teve também isso, assim. Com a minha mãe, eu queria... eu pegava, às vezes, botava as crianças sozinha no carro. E ia pra casa da sua mãe. A casa da minha mãe. E aí tava tudo bem. A minha mãe tava tudo bem. Mas eu acho que tem um pouco disso, né? Também, dessa diferença. Eu não tive essa experiência. Assim, primeiro, eu quis ficar na minha casa. Minha mãe me apoiou 100% de ficar na minha casa. O que pra mim era muito importante. Porque eu sou uma criatura colérica, assumo. Sou controladora. E isso me atrapalha às vezes, mas ao mesmo tempo me faz bem ser assim e eu já me aceitei desse jeito. Então, para mim, foi muito importante ficar na minha casa. A minha mãe me dava toda a assistência, mas a gente combinou que eu pediria essa assistência. Entendi. A minha sogra é a pessoa mais abençoada que eu conheço na minha vida. A minha sogra é mãe de 9 pessoas, porque são hoje todos adultos, né? E é uma criatura que teve 9 partos normais, amamentou exclusivamente 9 criaturas, a última até os 4 anos de idade. Ela vai viver cerca de 150 anos, que a gente já combinou. E a minha sogra, ela não mora em Niterói. Então, ela não estava sempre. Então, todas as vezes que ela vinha, era ótimo, porque ela traz... Sabe a pessoa que traz a paz? Essa é a minha sogra. Minha sogra, ela é portadora da paz. Então, a minha sogra, assim, também, não posso dizer é tudo ela. de bom, né? Receber uma pessoa que te traz paz é muito bom. Mas a nossa relação não era uma relação diária, porque ela não mora aqui. Então, foi muito tranquilo. Eu tive um puerpério muito tranquilo. Fora essa parte, né, de... tá sempre ligada e enfim, né? Querer controlar tudo e ser leoa, que eu acho que isso deve fazer parte da grande maioria, né? Muitas mulheres passam Muitas esse processo. mulheres Eu ficava isso, né? nessa fase, minha mãe, que era quem eu queria, que era quem. né? Tá, assim, E tudo bem, natural isso, né? Bem natural, né? Mas agora eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre o propósito e o que a gente vai ter aqui, né? E depois a gente vai ter história foi perguntas. essa que a gente inventou?
Mesmo porque depois a gente vai receber uma pessoa. Ai, gente, ela já tá aqui esperando ela já tá, no bastidor. Ela já tá. Eu não vou no olhar pra ela agora, episódio, porque senão eu já vou começar a chorar agora. Eu não preparem vou. o lenço no Né? segundo Isso, episódio, tá? Por Vai favor. lá na farmácia agora que a gente tá te dando a chance de comprar uma caixinha de lenço. Vamos lá, vamos falar do propósito do Café com Mães? Surgiu mais ou menos assim, né? Eu senti algo no meu coração, aí eu e Fernanda trocando um caso, né? Falando sobre um bebê, aí eu falei assim, ai, amiga, a gente tinha que ter um podcast. Aí ela, vamos! Eu acho, assim, acho justo. Aí eu Vambora. falei, oi, assim? Tá, É, então tá bom. vambora. Aí ela já começou assim, você já fez, você já marcou? Aí eu, gente, é verdade. Então, peraí, vai vamos lá, ser. Senhor, Ué, é gente, isso, é né? assim, né? Vambora. Então, o que a gente vai dizer lá, né? Então, eu e a Fernanda, a gente professa a mesma fé, né? A gente crê num mesmo Deus. E eu acho que isso também, antes, e a gente já tinha uma afinidade muito grande, é claro que a gente se aproxima cada vez mais também por isso, né? Sim. E, na verdade, esse é o lugar que a gente deseja muito falar de tudo, né? Então, da maternidade, de filhos adolescentes, que agora nós estamos nessa fase. Estamos nessa fase. Boa não, hein, gente? Mas vai ter um episódio disso. A gente vai encontrar ter. alguém muito bom pra trazer aqui. Falar sobre isso. Então, de fé, né? De coisas boas, de maternidade, de saúde mental, de autoestima, família. Então, todo esse universo. De autocuidado, né? De tudo isso. E eu falei assim, então tá, bota aí os seus propósitos. A gente fez uma lista de mais ou menos umas 100 coisas, mas a gente vai conseguir resolver, né? Vamos, a gente vai muitos assuntos. Sem dúvida nenhuma. E conseguiremos. testemunhos, né? Eu acho que testemunhos que fortificam a nossa fé, né? E também a nossa prática clínica. Então, ver o agir, né, de Deus propósito. Ali, né? Também no nosso dia a dia, né? Tantas famílias que passam pela gente. Me arrepiei toda. E a gente poder trazer, né? Com a nossa presença, com o nosso sorriso, com o nosso conhecimento técnico, científico ali também naquele momento, mas entendendo que a gente também tá ali e pode transformar vidas e também pode ser transformada. Exatamente. Que é o caso que aconteceu com você. Né? Que a gente, daqui a pouco, a gente... No segundo episódio vocês saberão. Lari, para quem é esse propósito? Para quem é esse podcast, né? Por que a gente fez isso aqui? Esse podcast está dedicado a famílias. Famílias que querem o sucesso dos seus filhos, querem uma vida sensacional, com o propósito que vocês acham que é justo, seus filhos, seu marido, sua esposa, sua família como um todo viver. Eu acho que isso é o mais importante. A gente vai trazer assuntos aqui que são interessantes para muitas pessoas em diferentes fases. A gente não vai falar só de amamentação, a gente não vai falar só de religião, a gente não vai falar só de adolescentes, a gente vai falar de tudo. A gente vai falar de mulher, a gente vai falar de autocuidado, a gente vai falar do que é importante o nosso coração sentir para viver hoje em dia. Tá difícil viver? Né? Tá muito difícil viver, né? Então a gente vai trazer umas coisinhas para leveza, facilitar, né? Uma leveza, isso aí. Eu penso que a gente vai ter, né, também para famílias, para mães, para mulheres, para todas as pessoas, também para profissionais, né, de saúde, enfim, pessoas que se identificam com a gente, que gostam do nosso trabalho, enfim, para agregar, né? Então acho que sempre as histórias elas vão se misturar dentro de tudo isso. Exatamente. Então a gente tem pedido também muito a Deus assim direção de quem trazer, né, do que falar aqui, porque eu acho que esse espaço vai ser importante para que a gente possa misturar, né? Então, as pessoas que a gente já pensou, a gente pensa assim, nossa, a gente teve lá na amamentação, nossa, mas teve uma história sobre autocuidado dessa pessoa que é maravilhosa. Nossa, saúde mental. Então, assim, vai ser muito A gente está bom. seguindo muito a direção do nosso coração em convidar as pessoas. E a gente quer que vocês estejam muito felizes e muito à vontade aqui, né? Então, acho que isso é o principal propósito do Café com Mães, né? Exatamente. Então, é pra gente tomar cafezinho com bolinho, a gente vai tomar café junto, a gente vai conversar. Então, pra estar todo mundo aqui bem à vontade. Sejam muito bem-vindos ao Café com Mães. Os próximos a gente dias. vai estar mais à vontade. Porque o primeiro a gente fica aqui, ó, a gente tá um pouquinho assim, né? Cuidado pra não esbarrar no microfone. Essa mãozinha aqui pode ficar mais quietinha, mas vai dar certo, vai né? dar certo. E aí, Lari, o que eu queria te propor agora? Eu vou pensar em uma coisa que eu admiro muito em você. E você vai pensar uma coisa que você admira muito em mim. Uma coisa, gente. Uma coisa. Mas aí, olha, vamos focar em uma coisa. Uma coisa. E a gente vai falar pensando
todos esses anos que a gente trabalha junto e que a gente... Tudo que a gente já fez junto, né? Então, vamos lá. 1 minuto, telespectador. Mentira. Vamos falar. Você começa ou eu começo? Você começa. Ai, meu Deus. Você começa, vai. Começa. Ai, tem muitas coisas, né? Que eu admiro mesmo, admiro pessoa profissional, enfim. Mas acho que a disciplina da Fernanda é algo, assim, muito fantástico. Ela se entrega muito para aquilo que ela faz, né? Então, acho que a disciplina que ela tem, né? Essa entrega que ela traz devido, né? Toda essa disciplina que ela tem de estudo, enfim. Então, ela é excelente em tudo que ela faz. Eu admiro muito. Quem dera, gente. Excelente em tudo, não. A gente tenta, né? Mas nem tudo não dá, não, né? Tá sendo modesta. Eu admiro o carisma da Larissa. A Larissa é aquela pessoa que ela é lembrada sempre com muito amor e carinho. Então, eu atendo crianças que a Larissa atendeu há 8 anos atrás. E todas as mães, 100% das mães, falam daquele carinho, daquele acolhimento, daquela técnica perfeita com aquelas palavras doces. Então, é um momento... O que a Larissa faz, ela está com mães num momento muito delicado. Muito delicado. É um momento que aquela mãe está se achando a pior das piores pessoas da vida. O choro do bebê desregula essa mãe. Ela é julgada o tempo inteiro com olhares, com frases, com mensagens de WhatsApp. E a Larissa, ela vem para dar aquela apaziguada. Então, amiga, o seu carisma é algo que não dá pra gente descrever em palavras. Parabéns pelo seu coração. Parabéns, de verdade. Obrigada, parabéns você também, porque você é essa também, né? As mães amam e a nossa parceria reflete muito isso na vida delas. Eu sou muito grata pela nossa caminhada juntas, né? Por tudo que a gente faz na vida dessas pessoas, Graças a Deus. E é uma honra. Muito obrigada. E é uma honra pra gente poder trazer para vocês o Café com Mães, a nossa história. E todas as pessoas que vão passar por aqui são escolhidas a dedo com um propósito único, que é atingir o seu coração aí do outro lado. Bora trabalhar agora? Vamos lá. Então vamos. Bora lá. Obrigada, gente. Um beijo. Manda Espalhe o Café com Mães aí para quem vocês quiserem. E vamos tomar um café, mandem sugestões, né? Mandem sugestões pra gente. Calma que a gente tem que tomar um café, pois é, né? Olha que lindo, gente. Falar nisso, você toma com açúcar, sem açúcar? Eu tomo de qualquer jeito. Puro, porque ele tá puro, no caso. Tá bom. Vamos que vamos. A pessoa não toma açúcar. Não, tá tudo certo. Tchim, tchim. Muito bom. Está aberta a temporada Café com Mães. Vamos lá?